Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz esteja com você, esteja conosco neste momento. É uma grande alegria estar aqui gravando esse vídeo para compartilhar com você e para eu aprender também mais sobre a palavra do Senhor. E é isso que eu tenho buscado a cada dia para me fortalecer. E agora Deus reservou esse momento todo especial para que eu consiga compartilhar isso com você também, para que juntos, possamos encarar essa caminhada de uma maneira diferente, aprendendo, compartilhando aquilo que Deus coloca no nosso coração. E é neste momento que eu vou dar início a essa mensagem para que possamos sair, desse vídeo hoje um pouco diferente, com um conceito diferente. E que Deus venha falar ao seu coração e ao meu coração. Quero fazer uma oração para que nós possamos nos preparar para entrar na presença de Deus. Você aí na sua casa e eu aqui. Para que Deus venha colocar essa mensagem no nosso coração, no nosso interior. E que a gente saia fortalecido desse momento. Em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por este momento. Estou aqui, Senhor, com meu coração aberto para aprender, porque quando eu falo, quando eu prego, primeiramente, Senhor, eu sou o ouvinte. Eu que estou aqui, Senhor, para aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por dar essa oportunidade de estar aqui falando para os teus filhos e que juntos, meu Deus, nós possamos vencer, quebrar as barreiras, meu Deus, todo impedimento. Eu intercedo neste momento agora pelas pessoas que estão vendo esse vídeo, meu Pai, essa mensagem, que o Senhor consiga penetrar no íntimo de cada um, que o Senhor fale ao coração de cada um e que juntos, meu Deus, nós possamos fazer a Tua vontade. Nós somos falhos e precisamos nos alimentar todos os dias. Obrigado, Deus, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje Deus, colocou no meu coração uma mensagem que tem queimado todos os dias. Eu creio que igual a você, assim como na minha vida também, nós diariamente passamos por desafios, momentos que a gente não sabe a quem recorrer e não sabe o que fazer. E a gente acaba entrando numa situação onde muitas vezes o desespero bate e a gente não sabe por onde começar para resolver aquele problema. E muitas vezes a gente quer se sentir forte, se sente fraco e a gente se frustra por isso, a gente começa a ter um declínio espiritual, um declínio físico, um declínio nas nossas emoções. A gente começa a se achar um nada e a gente não sabe como reagir mediante aquela situação. E a importância da gente ter a palavra do Senhor ao nosso lado é justamente por isso, porque a Bíblia é um manual do fabricante. Então, quando você estiver com a Bíblia amparado pela palavra, estiver se alimentando todos os dias, certamente você vai saber conduzir a situação da maneira mais correta possível. Então é isso que nós devemos colocar em nossa mente, no nosso coração. Se alimentar da palavra de Deus em todo o tempo, todos os dias, para que a gente saia fortalecido, para que a gente tenha mais ânimo, porque a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e nos dá respaldo de vida, nos dá a direção certa, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E a onisciência de Deus nos dá essa certeza de que para onde Deus vai nos conduzir é um lugar maravilhoso. Porque Deus é bom demais. Então eu quero hoje abordar um tema muito interessante, que se a gente tiver o conceito errado sobre esse tema, a gente acaba não utilizando da maneira correta.
E o tema dessa noite é: seja forte, tenha força. Quando a gente está passando por um problema, né, o que mais a gente quer é força. Quando a gente passa por uma situação, às vezes por um luto, ou por um momento difícil na vida, vem um amigo, né, abraça a gente, fala: olha, força aí, amigo, te desejo muita força. Porque é aquilo que a gente mais precisa naquele momento. Força. Então, seja forte. Que você já se perguntou: como que nós vamos ser fortes de maneira eficaz, de maneira genuína, de maneira duradoura? Já parou para se perguntar? Porque o ser humano, ele oscila demais. Nós oscilamos muito. A gente tem, infelizmente, essa característica de um dia tá bem, um dia não tá. E eu creio que nos momentos que a gente não está bem, no momento que a gente está fraco, que a gente passou um dia difícil, um momento de dificuldade, a gente se sente sem forças. E aonde a gente vem buscar essa força? É isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Então eu fiz essa introdução para que você prepare o seu coração, prepare o terreno, que Deus vai lançar a semente no seu coração nessa noite. Eu quero convidar vocês a ler um trecho, tá, de um livro muito conhecido. Tá? Creio que você já ouviu essa história, já ouviu essa passagem, mas Deus, ele se revela cada dia de uma maneira diferente através da mesma palavra. E eu creio que vai falar com você, assim como falou comigo. Josué 1, né? É o momento que Josué está em fase de transição. Né? Josué, ele era auxiliar de Moisés. Moisés tinha a incumbência de conduzir o povo. E, né, vamos dizer assim, do nada, né, usando uma palavra bem conhecida, do nada, Moisés parte, né, Moisés morre, e Deus dá a responsabilidade para Josué para continuar conduzindo o povo, porque o povo teria um propósito, assim como você tem um propósito. Então o povo, ele tinha um objetivo, assim como você tem um objetivo, assim como eu tenho um objetivo. Então, quando Josué aqui se depara com esse desafio, eu imagino que ele tinha muitas perguntas. E uma das coisas que ele precisava era o quê? Força, coragem. E Deus falou diretamente com ele o segredo do sucesso para que ele venha ter essa força que ele precisa, que ele precisava para poder conduzir o seu povo. Então eu vou ler com vocês aqui, vou ler bem devagar para que a gente venha entender, né, o que Deus quer falar com a gente. Aqui diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Vou repetir. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então somente os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Aqui a gente tem uma definição de um relacionamento, onde Deus começa a se relacionar diretamente com Josué, porque Moisés já não existia, né? E Deus queria que Josué tivesse força e coragem. Uma coisa Deus pedia para Josué ali naquele momento, para que ele tivesse duas características, ser forte e corajoso. A gente começa a entender, poxa, será que Josué era alguém diferenciado? Será que Josué era alguém tão especial assim, que ele era forte, mais forte do que os outros? Eu me perguntava isso, eu falava, por que Josué, né? Então, eu comecei a entender que Deus depois completa a frase, seja forte e corajoso. Medita na lei dia e noite, cumpra tudo que está na lei, tudo que está na palavra, tudo que Deus ordena para que ele cumprisse naquele momento. Ou seja, Josué tinha um segredo para a força dele, era obedecer a Deus. Era obedecer. Então, eu creio que essa força que Josué precisava, essa força que Josué buscava para conduzir esse povo, ela tinha uma condição, ela tinha um segredo. E esse segredo era o quê? Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Era ser fiel a Deus, era cumprir a lei do Senhor, era meditar na lei dia e noite, era falar do livro da lei em todo o tempo, para que ele fosse bem sucedido. Porque quando a gente precisa ser forte é por um propósito, né? Como eu citei aqui no começo. Às vezes a gente precisa ser forte num momento de angústia, num momento de perda, num momento de dificuldade. E a gente precisa dessa força para resolver o problema. Então, essa força que nos falta diariamente, justamente, é pela falta de entrega a Deus. Muitas vezes a gente dizia para a direita, a gente dizia para a esquerda, a gente negligencia a palavra de Deus, a gente deixa de falar do livro da lei. Eu sempre gosto de fazer uma comparação a respeito disso. Por exemplo, eu sempre me vejo como 3. Não que eu seja a Trindade, né? É que aí eu não sou Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Mas eu sou 3. De que forma? Eu sou corpo, alma e espírito. Os 3 precisam ser alimentados. Então, quando a gente entende isso, a nossa força vem do nosso, muitas vezes, da nossa alma, né? Do nosso intelecto, aquilo que impulsiona o corpo. Mas quem é que alimenta a alma? O espírito. Se você alimentar o espírito de maneira correta, e de que forma você alimenta o seu espírito? Buscando coisas do espírito. Buscando alimentar o Espírito Santo com a palavra de Deus, com as suas orações, com o jejum, com santificação, com santidade. Então, quando você entende isso, quando você entende que você precisa ter mais relacionamento com quem alimenta o seu espírito, com aquele que te dá benefícios no espírito, certamente a sua alma vai estar também alimentada da maneira correta e isso vai refletir no seu corpo. Você já viu pessoas que passam por aflições emocionais e daqui a pouco começa a estourar uma ferida na boca, começa a sentir uma ferida na pele, começa a ter dor de cabeça? É porque os 3 são interligados. Agora, outra coisa eu te pergunto, você deixa de almoçar, você deixa de jantar? Não. Você tem que alimentar o corpo todos os dias e com o espírito não é diferente. Você precisa buscar. O que Deus estava querendo dizer para Josué nesse momento era que Josué precisava buscar a Deus em todo instante. Para quê? Para que ele viesse a ser forte. E a gente precisa de força todo dia. Se você deixa de almoçar, de jantar, de se alimentar hoje, certamente amanhã você vai sentir fome. Daqui a pouco, no segundo dia, vem uma dor de cabeça. No terceiro já vem uma moleza. No quarto, começa a se sentir debilitado. No quinto, você começa a sentir a falta. Espiritualmente é a mesma coisa. Deus estava querendo dizer para Josué, olha, se você não meditar nessa lei todos os dias, de dia e de noite, você vai enfraquecer. E não adianta, o ser humano, ele é falível, ele falha.
eu falho muito. E toda vez que eu falho, eu tento me colocar diante de Deus, assim como fez Davi, né, nas suas situações de angústia, de erro, e se colocou para Deus renovar as forças dele. O próprio Jesus, quando estava no Getsemane orando, pedindo para que, se fosse possível, afastasse o cálice dele, mas, né, sobretudo, fizesse a vontade do Pai, Jesus também estava ali no momento de angústia e buscou a Deus. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Sem essa busca, a gente não vai ter um encontro com a verdadeira força. E agora um outro ponto que eu quero abordar com vocês, que eu achei muito interessante, na qual Deus me deu, é de como manter essa força, como colocar essa força dentro de nós. Por muitos anos da minha vida, eu falo isso com propriedade, porque eu já bati muita cabeça por aí, né? Assim como todos nós, eu cometi um grande erro de achar que a força vinha da minha capacidade. Vinha do meu eu. Daquilo que eu tinha de força, da forma que eu me alimentava, da forma que eu me nutria. Então eu achava que eu era forte. Aí o que acontecia? Eu tinha picos, né? Eu subia com a minha força, tinha um sucesso momentâneo e daqui a pouco eu entrava em declínio porque eu cansava. Será que você não está se identificando com isso? Quantas vezes nós começamos uma jornada, uma empreitada, um projeto, e a gente quis ir com a nossa força, aí chegou o primeiro, o segundo dia, aí um mês, daqui a pouco a gente já estava cansado e tudo, a gente já estava estressado com tudo, e a gente não tinha aquele momento de se derramar perante o Senhor, porque a gente estava progredindo, a gente estava crescendo, e a gente começava a se envaidecer, achando que era nós fazendo acontecer, eu sou o máximo, eu faço e aconteço, aí daqui a pouco você vai lá e afunda. Aconteceu isso muito comigo. Aí eu comecei a entender, lendo a palavra, de que existia um segredo, que na verdade não é tão segredo assim, porque está disponível, mas era vamos dizer assim, uma condição, né? Não vou nem dizer segredo não, porque não é nada escondido de você e de mim. Deus deixou muito acessível, né? Eu vi que a própria palavra me dava. Por isso a importância de ler a palavra todos os dias, de se alimentar, porque está ali as respostas que a gente precisa. E ali, quando eu fui vendo, eu não só nele, né, mas em outros, eu vi em Paulo um dos homens da Bíblia que descobriu o segredo da força dele. Porque Paulo, ele viveu tudo, ele viu de tudo, né? Ele teve status antes de se converter, ele perseguiu os cristãos, ele tinha, né, vamos dizer assim, ele era conceituado perante os líderes religiosos da época, e quando ele se converteu, ele, vamos dizer assim, ele caiu nesse conceito, ele sofreu perseguição, ele foi açoitado, ele naufragou, ele ficou numa ilha, ele ficou doente, ele foi açoitado de novo, ele foi perseguido, ele foi julgado, ele foi preso. E chegou um determinado momento da vida de Paulo que ele falou assim, olha, eu sei me contentar com tudo. Sei viver em abundância, sei viver, né, na escassez. Mas por que ele chegou nesse conceito? Porque ele entendeu que a força dele não era as coisas que estavam ao redor, era o que estava dentro dele. E ele começou a entender que ele, trabalhando em conjunto com Deus, com o Espírito Santo, ele conseguiria realmente cumprir a missão dele. Aí você vai lá em Coríntios 12, vou abrir aqui para ler com vocês, só um trecho, né? 2 Coríntios 12, tá? 2 Coríntios 12, que fala sobre a visão de Paulo. Eu vou ler a partir do verso 7 e vou explicar para vocês. Está escrito aqui, ó, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, ele está se referindo a revelações que ele teve, né? Que Deus deu para ele. Então ele não queria se envaidecer por essas revelações, não queria se sentir melhor do que ninguém. Ele falou, então, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne,
um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Guarde bem, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza dele, na minha e na sua. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Pronto. E aí? Tá falando de força agora, aí vem o Paulo e fala que ele é fraco, ele é forte quando ele se sente fraco? Quando ele é fraco, ele é forte? Como é que fica isso aí? E foi quando Deus falou comigo que como a gente precisa do Senhor, como a gente depende de Deus para conduzir a nossa vida, é quando a gente se declara dependente de Deus, quando a gente se declara fraco, é que realmente o poder de Deus entra em nós e faz o trabalho que tem que ser feito. Voltando para Josué, o que Deus queria falar com Josué? Deus queria falar com Josué o seguinte: Josué, seja forte. O que Deus estava querendo? Deixe que eu entre em você. Seja corajoso, deixa que eu habite em você. Eu quero ter um relacionamento contigo. Nessa noite, né? Não sei se você vai estar vendo esse vídeo aí, o horário, mas eu quero que você tenha uma coisa na sua mente. Abra o coração para que Deus entre na sua vida, para que Deus molde o seu caráter, para que você tenha um relacionamento com Deus. Saia da religiosidade, entre num relacionamento. Seja íntimo do Senhor, assim como Deus queria que Josué fosse íntimo dele, pedindo para que Josué meditasse na lei dia e de noite. É como se fosse um casamento, como se eu estivesse conversando com a minha esposa dia e noite. E eu só crio intimidade com a minha esposa na medida que eu me relaciono com ela. Então Deus te chama para um relacionamento nessa noite, ou nesse dia, né? Estou gravando o vídeo aqui que está de noite, então a gente acaba tendo esse tique de falar essa noite. Vocês me perdoem, mas é isso que Deus quer para nós. Isso que Deus quer para você, para mim. Deus não quer ficar olhando as suas imperfeições, porque Ele sabe que você é imperfeito, eu sou imperfeito, eu já errei muito. E erro muitas vezes. Mas quando a gente tem a consciência de estar com Cristo, a gente se constrange com o erro. A gente se arrepende naquele momento, a gente busca melhorar, busca não pecar novamente. A gente quer melhorar, a gente quer melhorar a vida do nosso próximo, a gente quer fazer algo de bom para o nosso semelhante, a gente quer que os nossos semelhantes busquem a Deus como a gente busca, ou até mais do que a gente, porque não é uma disputa de quem busca mais que a gente está enfrentando, é uma disputa da gente se juntar para buscar a cada dia. Eu tenho que te ajudar, é você me ajudar. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, então nós temos que nos unir. E eu louvo a Deus hoje pela nossa igreja, pela nossa comunidade, que tem buscado essa união para justamente conseguir permanecer nesse caminho, clamando a Deus, para que Deus entre nos nossos corações e que a gente seja realmente fraco diante do Senhor, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E poder e força estão atrelados. Quando o poder de Deus entra em nós, nós nos sentimos fortes diante de uma situação. Quando você tem Deus, você se sente forte. Eu passei por uma experiência recente, eu e minha esposa, nós pegamos Covid e, pelo que a gente já conhece dessa doença, que a gente conhece muito pouco, é uma loteria, né? A gente não sabe se tem comorbidade, a gente não sabe como é que o Covid vai reagir no nosso corpo, então é uma loteria. E quando a gente pegou,
Óbvio que a gente tem incertezas. Será que a gente vai para o médico? Será que a gente está fazendo o tratamento certo? Será que o médico foi coerente ou negligente no tratamento? Será que eu vou precisar ir para o hospital, ser internado? Aquele pavor todo que todo mundo tem, né, ser entubado. Então paira na nossa mente muitas dúvidas. Só que aí é a hora que a gente se esvazia. É Deus conduzindo a minha vida. É Deus olhando para mim e falando assim, eu tenho um propósito com você. Então é isso que nós devemos fazer, nos entregar, nos esvaziar, reconhecer naquele momento que eu estava com Covid e falar assim, Senhor, eu sou fraco, o meu corpo é fraco, eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Aí o poder de Deus, ele entra dentro da minha vida, dentro do meu corpo, dentro da minha alma, e ele me transforma num ser forte, não porque eu, Diego, nasci forte, mas porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Lá em Josué, o poder de Deus aperfeiçoava na fraqueza dele. Mas para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, nós devemos meditar na lei dele de dia e de noite. Nós devemos não desviar das leis do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Tá vendo que uma coisa é condicionada com a outra? E aí que tá, você precisa ter o conceito certo de força. Ou quando você tem um conceito errado sobre algo, você, ao invés de usar aquilo ao seu favor, você usa contra. Vou te dar um exemplo. Você tem um martelo na sua mão. Qual que é o conceito do martelo? Ou é para pregar o prego, ou é para tirar. Né? Tem aquela parte que você vira. Mas já pensou se você tentar apertar um parafuso, uma chave Phillips com um martelo? Você não vai conseguir. Então o que adianta você ter um martelo na mão sem ter o conceito exato dele? Força é a mesma coisa. Quando você tem um conceito de força errada, você ao invés de usar a seu favor, você usa contra você, porque você vai acreditando na sua força e você vai daqui a pouco a sua força te deixa na mão. Ela falha e você vai sucumbir, você vai se frustrar, você vai sentir que as coisas não estão conspirando a seu favor, aí você culpa o universo, você culpa o dia, você culpa a temperatura, você culpa você mesmo, você culpa Deus, você culpa todo mundo. Porque a culpa é assim, você quer jogar para alguém. Aquela brincadeira, né? Culpa minha, eu jogo para quem eu quiser. Mas quando a gente confia no Senhor, que a gente pega e joga a nossa fraqueza em xeque ali, reconhecendo, sendo humilde, se humilhando diante de Deus. Senhor, eu sou fraco. Eu sou fraco, eu preciso do Senhor. Senhor, entre com o seu poder na minha vida. Aí tudo muda. Porque Deus é poderoso, Deus não oscila. Deus não muda. Deus não fraqueja. E é isso que você precisa entender, você precisa ter esse conceito exato de força, que a nossa força vem do Senhor. Josué entendeu que a força dele vinha da obediência a Deus, do que Deus colocava na vida dele. Ele conduziu o povo de Deus no objetivo certo. Ele teve as falhas dele em alguns momentos? Sim. Eu imagino que a Bíblia às vezes não relata certos detalhes, mas ele deve ter passado angústia, passado por muita situação. Paulo, a mesma coisa. E Paulo entendeu, Paulo definiu muito bem o conceito de força, de poder. É quando ele se sentia fraco e que ele se declarava fraco diante de Deus e Deus se aperfeiçoava o poder na fraqueza dele. Então busque isso, busque, meu irmão, esse relacionamento. Estamos aqui para somar com você. Estamos aqui para poder entrar aí na sua casa, na sua vida, para te ajudar. E aqui eu fiz uma anotação que também falou muito comigo, que fala o seguinte: somos fortes na medida que aprendemos a lidar com as nossas fraquezas. Precisamos reconhecer que realmente somos fracos e precisamos do nosso Criador para nos ajudar nesse fortalecimento diário. Precisamos trazer Jesus para o nosso cotidiano, para a nossa jornada. E é isso que eu falo para você. Conte conosco. Conte conosco. Nós temos o nosso aqui, o canal do YouTube.
Se você gostou desse vídeo, se você acha que essa mensagem pode ir de encontro para alguém, manda para ela. Se você ama alguém, você fala de Jesus para ela. Mande essa mensagem para alguém. Incentive alguém sempre a estar próximo de Jesus, a estar próximo de Deus. Isso é o melhor que nós podemos desejar para alguém. Ajude-nos a levar a mensagem do Evangelho. Você é a imagem que as pessoas têm de Jesus. Você sabia disso? Nós somos a imagem de Jesus para as pessoas, porque Deus fala com as pessoas através da gente. Olha a responsabilidade. Então você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal para que nós possamos ter, né, esse contato maior, para que a gente consiga ter essa interação maior com os nossos vídeos. Temos os vídeos do nosso culto, temos os vídeos, né, das nossas reuniões, e toda terça-feira nós teremos essa mensagem para edificar a sua vida. Então, eu creio que você vai fazer parte disso, você vai ter mais intimidade com o Senhor, você vai buscar meditar na lei do Senhor dia e de noite, para que a força do Senhor se aperfeiçoe na sua fraqueza e para que você seja forte. Também tem as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, né? Comunidade Fé e Comunhão. Se você mora na Zona Leste, nos faça uma visita, conheça, né, a nossa comunidade, venha receber uma palavra de Deus. Aqui a gente não tem a religiosidade de ficar aquele ritual. Não, nós temos relacionamento. Nós não somos uma organização, nós somos um organismo, nós somos o corpo de Cristo. E é um prazer enorme fazer parte disso, receber o privilégio de estar falando para vocês a respeito da mensagem que me liberta, que me sustenta e que mudou a minha vida. Eu creio que a sua vida também será transformada pelo poder maravilhoso do Senhor. E conte conosco. Se você precisar fazer contato conosco, faça contato com a gente através das nossas redes sociais. O que a gente puder te dar uma palavra, um conselho, uma ajuda, uma orientação, estamos aqui com as portas abertas para abençoar a sua família, para levar a mensagem do Senhor para você. E eu quero encerrar essa mensagem muita felicidade, orando a Deus, falando com o nosso Pai. E que hoje você decida ter um compromisso maior com Deus. Eu sei que nós somos falhos, mas não olhe para isso. Não olhe. Como Paulo disse, Paulo reconhecia que ele tinha muitos erros e muitas fraquezas, mas ele entregava essas fraquezas nas mãos do Senhor e o poder de Deus se aperfeiçoava lá. Em nome de Jesus, não olhe para suas imperfeições nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, porque estamos todos no mesmo barco e precisamos nos ajudar. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Deus, por este momento. Como foi falado aqui, meu Deus, na vida de Josué e na vida de Paulo, eles sabiam que eles precisavam do Senhor, que eles eram fracos e que eles precisavam dessa força para poder continuar. Nós precisamos dessa força também, Deus. Há muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, que estão recebendo essa mensagem, que estão angustiadas, que estão fracas, se sentindo impotentes diante de um problema, diante de uma caminhada, de uma situação. Eu também me sinto assim diversas vezes, meu Pai. E o Senhor conhece o meu coração mais do que ninguém. Nós te pedimos nós pedimos que o Senhor se aproxime de nós e que nós venhamos abrir o coração para que o Senhor entre e faça morada, para que o seu poder realmente se aperfeiçoe em nossas fraquezas e que nós possamos ser conduzidos ao centro da sua vontade, ao plano perfeito, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, que nós possamos caminhar em direção a isso, em nome de Jesus. Eu não sou absolutamente nada, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. O Senhor que me sustenta, é o Senhor que habita em mim,
É o Senhor que me dá as palavras certas. É o Senhor que me dá o intelecto para fazer alguma coisa. É o Senhor que me dá o discernimento para falar. Tudo que eu falei aqui nessa noite, meu Pai, foi porque o Senhor colocou na minha boca. Não foi nada de mim, meu Pai. Não foi absolutamente nada do Diego. O Diego não tem nada para oferecer. Mas simplesmente, meu Pai, foi o Senhor que me usou. E eu me sinto muito feliz por isso. Eu sou fraco, mas o seu poder hoje se aperfeiçoou em mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Abençoe a casa dessa pessoa que está ouvindo, a família, e que nós possamos juntos, meu Deus, propagar as boas novas, preparar o caminho do reino de Deus. Obrigado, Jesus. Nos guarda, nos livra de todo mal. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Muito obrigado por você ficar até aqui. E que se você, e mais uma vez eu digo, se você precisar de alguma coisa, nós estamos de coração aberto, de portas abertas para te receber. Me chamo Diego e agradeço o privilégio de estar aqui conversando com vocês. E eu tenho certeza que nós vamos nos ver muito mais vezes, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque estamos no mesmo barco, caminhando para o mesmo lugar. Te desejo o Espírito Santo de Deus. Desejo mais comunhão com Deus. Desejo que você tenha recebido essa mensagem e pratique essa mensagem. Desejo que você busque a palavra do Senhor todos os dias, como se fosse um alimento. Na verdade é. Que você tenha sede da palavra de Deus, tenha necessidade extrema de ler a palavra, que você tenha necessidade de orar, de ter relacionamento com o seu Pai. É isso que eu desejo para você, que é o melhor que eu posso desejar. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. Fique com Jesus. Até mais.